Mais um vídeo da nossa série de resoluções da última prova da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, pelo menos a última prova até o momento da gravação desta série. Vamos lá, vamos ver a questão. Pausa o vídeo, resolve a questão e depois volta aqui. Beleza, vamos falar um pouco a respeito de tipologia textual, né? Tipo de texto, é isso. Na verdade, a gente tem a diferença entre tipos de texto e gênero de texto, né? Gênero textual. O gênero textual seriam as aplicações concretas, o elemento em si. Então, a concretização. Então, eu vou escrever uma carta, não, vou escrever um artigo de opinião, eu vou escrever um post de Facebook, eu vou escrever uma notícia de jornal, eu vou escrever um editorial, eu vou escrever um prefácio. O que eu estou escrevendo, certo? Então, quando a gente fala em gênero textual, é isso. É a escrita mesmo, o ato em si, o que eu estou produzindo, certo? E qualquer produção textual é um gênero textual. Quando a gente fala em tipo de texto, são aqueles 4 tipos que vão ser aplicados nos gêneros textuais, que são texto narrativo, uma história, uma narração, o texto descritivo, o texto dissertativo e o texto injuntivo ou instrucional, como uma receita de bolo, por exemplo. Faça isso, pegue, corte, né? O que você tem que fazer, dando instruções. Mas o que a gente tem? Os gêneros textuais, diferente dos tipos textuais. E os tipos textuais, eles vão se mesclando em gêneros. Então, por exemplo, eu posso fazer uma narração, óbvio, então eu vou escrever um romance, legal. Gênero textual, romance, certo? Em prosa. Nesse gênero, numa história, vai ter a base narrativa, porém, pode aparecer, por exemplo, um trecho descritivo. De repente, 2 personagens começam a conversar entre si e tem lá um trecho que um vai convencer o outro de uma ideia, vai apresentar uma ideia, vai convencer. É dissertativo, tudo bem. Então, os tipos de texto, eles vão se mesclando num trecho, numa obra, certo? Num gênero. Então, se eu pegar, por exemplo, uma crônica pode ter um trecho narrativo e depois daquela narração o cara vem dando uma opinião dele, convencendo e mostrando a validade da opinião dele, que seria um trecho dissertativo, certo? Então, cara, dificilmente a gente vai ter um texto puramente com uma tipologia só, ok? Os textos eles vão se mesclando sem sair do gênero textual. Então, por exemplo, se você pega o seu gênero textual, redação de concurso público, o gênero textual redação de concurso, aí ele exige uma pureza maior do gênero dissertativo, certo? Agora, um editorial de jornal que também pertence, vamos dizer, pode pertencer ao gênero dissertativo, eu posso colocar um trecho narrativo, eu posso colocar um aspecto descritivo, porque o gênero, a aplicação textual editorial de jornal é mais flexível do que a aplicação textual redação para concurso. Deu para entender isso aí? Então não confunda isso. Quis fazer esse amplo prólogo aqui justamente porque na questão você vê, ele fala, o texto pode ser classificado como artigo de opinião e tem trecho narrativo e dissertativo. Aí às vezes o cara, mas espera, é artigo de opinião ou é dissertativo? Não, não é que é artigo de opinião ou é dissertativo. Um texto dissertativo é o texto, basicamente o texto, claro, a gente tem dissertação argumentativa e expositiva. Vamos focar na dissertação argumentativa aqui, tá? Uma dissertação argumentativa é um texto que o cara vai apresentar uma ideia e vai convencer da ideia. Em que gêneros textuais eu posso aplicar? Eu posso aplicar essa apresentação de ideias e justificativas em um artigo de opinião? Posso. Uma conversa de boteco é dissertativa? Sim. Se eu tiver a fazer, o meu time é melhor do que o seu. Não, o meu é melhor que o seu por quê? Porque tem esse jogador e tal. Cara, apresentei uma tese e estou convencendo. É um tipo dissertativo aplicado num gênero conversa de boteco, percebe? Então, não são excludentes, isso eu quero que você perceba. É o gênero artigo de opinião? Sim. E o gênero artigo de opinião permite que eu faça trechos narrativos, descritivos, dissertativos, que seja, ok? É artigo de opinião por ser opinativo.
Então você percebe, no final principalmente, se vivemos hoje a era do conhecimento, é porque nos alçamos em ombros de gigantes no passado. A internet representa um poderoso agente de transformação, é um marco histórico. Aqui ele está falando a opinião dele, certo? Convencendo você ou apresentando para você, leitor, uma visão dele. Então isso aqui é um trecho dissertativo. E quando ele faz, por exemplo, em 47 a.C. envolveu-se a disputa que aconteceu, depois o califa Omar ordenou que fossem queimados seus livros, aqui ele está contando uma história. Eu tenho fatos sucessivos aqui, é uma história, é o que aconteceu. Então ele usa um trecho narrativo nessa exposição da opinião dele. Não faz, então, com que não seja um artigo de opinião porque tem um trecho narrativo. Não, são simplesmente questões diferentes. Espero ter deixado clara essa história, então. O gênero textual, artigo de opinião, tem um trecho narrativo, um trecho dissertativo. Ok, ele poderia ter colocado um print de um post de Facebook. Se eu contar uma história em um post de Facebook, vai ser um gênero, post de Facebook, narrativo. Se eu faço um post de Facebook falando das minhas ideias, vai ser um gênero, post de Facebook, de tipo dissertativo. Beleza? Então é isso, cara. Em relação à resposta em si, né, o trecho pode ser classificado como artigo de opinião? Sim. Identificam-se nele trechos narrativos dissertativos? Correto, com certeza, e espero ter deixado clara para você essa diferença entre gênero e tipo de texto. E claro, podemos aprofundar isso havendo necessidade, né, da parte de vocês, mas espero já ter resolvido essa questão e espero que você tenha acertado. Não esquece de deixar o seu like. Se acertou, parabéns. Se não acertou, espero que tenha entendido. De qualquer modo, muito obrigado pela presença e te espero no próximo vídeo.